Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, boa madrugada. Minha amiga, você que está estudando, não tem problema. A melhor hora é a hora em que você consegue se concentrar melhor. Se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada. Bem, meu nome é professor Jorge Augusto, professor de Biologia e Ciências da Natureza da família LAC Concursos, e estamos aqui para lhe ajudar em mais esse degrauzinho da sua caminhada, rumo ao sucesso. Hoje nós temos como missão observar aí o núcleo celular, especificamente os ácidos nucleicos, tá bom? É lógico, né? Observando as principais bancas do Brasil e as principais questões aí relacionadas a essas bancas. A análise direta do perfil de cada banca é extremamente importante para o seu sucesso. Então, vamos lá? Vamos lá, então, né? Bem, quando a gente fala diretamente de núcleo celular, nós falamos de duas funções previamente estabelecidas, né, de grande importância para a sua prova. A primeira delas é comando celular. Tá? E a segunda está relacionada diretamente a guardar os caracteres genéticos. Então, peraí, o comando celular, ele é feito através de uma relação DNA, RNA e síntese de proteínas, né? Você lembra? Quando você fala de DNA, do ácido desoxirribonucleico, ou melhor, como algumas provas gostam de chamar, de ADN, né? Você vai ter aí uma molécula extremamente importante, formada de nucleotídeos, tem como base aí o fosfato, as bases nitrogenadas e o açúcar, a pentose, que é a desoxirribose. A gente fala muito nas aulas, né, que essa parte da bioquímica é de extrema importância para você entender como funciona a célula, porque através da decodificação desses nucleotídeos via RNA mensageiro, né, porque os ácidos nucleicos são dois, basicamente, né, DNA e RNA, DNA que a gente acabou de falar, e o RNA, ácido ribonucleico, tá legal? Mas as questões das provas, elas tentam entremear, elas tentam mostrar, elas tentam agilizar a interação entre esses ácidos nucleicos. Né? A gente sabe basicamente que o RNA, né, são de 3 tipos, o RNA mensageiro, muito, mas muito visado nas provas, o RNA R, que é o RNA ribossomal, e o RNA transportador também muito falado na prova. Esse processo de síntese de proteínas, você precisa ter uma afinidade com ele para poder resolver as questões. Não pode esquecer. Então, aqui de cara eu coloco, né, a molécula de DNA, uma molécula dupla hélice, como nós chamamos, né, uma molécula formada aí dos nucleotídeos, né, que tem como base o fosfato, o açúcar, que é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, onde existe um pareamento entre as bases nitrogenadas, adenina com timina e guanina com citosina, né? Sempre bases púricas com bases pirimídicas. Lembra disso? Bem, como é que isso é cobrado em prova? Como é que isso é visto? Qual é a habilidade que a gente vai ter que explorar aí? Bem, olha só, vamos começar com uma questãozinha, né, para professor de ciências do estado do Rio de Janeiro, do ano de 2014. Prova aí elaborada, né, a prova para o estado do Rio de Janeiro já é elaborada há muito tempo pela CEPERJ. Os últimos anos tem sido elaborado pela CEPERJ, tá? Então a CEPERJ vai falar assim: as mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente na natureza ou podem ser induzidas por agentes externos. Um exemplo é a mutação espontânea e a tautomeria, que se caracteriza pela... Então, peraí, a gente tem essa molécula de DNA aqui, onde existem as informações que vão ser, né, decodificadas no processo de síntese de proteínas, através de mensagens via RNA, seja ele mensageiro, ribossomal ou portador, os 3, né? Mas a mensagem vai pelo mensageiro, tá? Então, a mudança do DNA gera a formação de RNA diferente, e a formação de RNA diferente, uma decodificação diferente, o que geram características diferentes. Tá legal? Isso é uma mutação
né, isso é uma expressão gênica diferenciada. Então, ele fala que algumas coisas podem causar diretamente, né, o processo de mutação. Então, a primeira, ele diz aqui, ó, um exemplo, vamos voltar um pouquinho à questão. Tá? As mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente na natureza ou por serem induzidas por agentes externos. Um exemplo é a mutação espontânea, legal, e a tautomeria, que se caracteriza pela... Então, vamos lá. Letra A, variabilidade genética e pela recombinação dos nucleotídeos durante o período de intérfase das células sexuais. Período de intérfase, não. Se você fala ainda no processo de variabilidade aí, né, gerado pelo crossing over, você está falando lá da divisão celular. A intérfase é o momento em que não vai existir esse processo aí de interação. Quando você fala normalmente nisso, está falando de crossing over, uma etapa que vai ocorrer dentro, né, de uma das fases da divisão meiótica, que é a prófase 1. Então, está fora, tá? Letra B, formação temporária de uma base nitrogenada em outra, ocasionando erros de duplicação dos genes. Você pode ter diretamente uma mutação por isso, né? No lance da combinação entre as bases nitrogenadas, no lance da autoduplicação do DNA, né? E aí pode existir, como ele coloca aqui, a transformação temporária de uma base nitrogenada em outra. E isso pode ocasionar um erro de formação aí, né, de um gene. E esse erro pode ocasionar, pode sempre, né, quando a gente fala no caso aqui de expressão de material genético, tem que ser avaliado muito bem, porque pode ou não, tá? Mas o que ele coloca aqui tá correto, tá? Que a transformação temporária de uma base nitrogenada em outra ocasiona erro no processo de duplicação. E depois que você duplica de maneira incorreta, você vai promover essa passagem incorreta para outras e outras moléculas, vão formar outras e outras células. Então, isso pode gerar aí, né, uma mutação direta. Então, a letra B realmente é correta, tá legal? Então, a resposta aí da questãozinha da CEPERJ do ano de 2014, para professor de ciências, vai ser letra B de bola, tá legal? As demais estão incorretas, né? A substituição do par de um nucleotídeo do DNA causado pela proteína que sintetiza o RNA mensageiro está errado. A alteração da trinca de bases nitrogenadas quando ocorre a duplicação do DNA na metáfase, não é na metáfase, daí ele embola tudo, né? A metáfase é uma fase da divisão celular, né, que não participa da intérfase. Realmente a resposta vai ser a letra B de bola, tá? Bem, então vamos para mais uma questão. Vamos para a questão da CEPERJ do ano de 2010, tá? Para professor de Biologia do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão ele mostra uma tabela, né? Então está aqui, ó. Na tabela abaixo encontra-se alguns aminoácidos e as respectivas trincas de bases nitrogenadas no DNA que lhes deram origem. Então ele dá, né, a sequência de DNA AAT, aí diz que corresponde lá depois da leitura, né, o aminoácido aí leucina, ACA cisteína, cis, CAA valina, val, TAA isoleucina, ilê, TCA arginina, arja. Bem, de cara, a gente observa aqui o restante do texto, fala assim: se um RNA mensageiro representa a sequência de bases AU, AUG, UGU, IGUU e UA. Você vai ver que aqui ele está te dando o RNA mensageiro. E lá ele te deu um quadro referente ao DNA. Então, para você achar a resposta, você precisa direto... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.